Boa noite. Olá, queridas. Estamos mais uma vez aqui juntas para crescer e a nossa segunda-feira esperada. Elce já chegando. Ai, coisa boa. Que bom, queridas, que nós estamos aqui para aprender mais. Estamos no finzinho desse livro e já com o nosso livretinho aqui, Plena Satisfação em Deus, de John Piper, para a gente já começar. Dona Joseni, Kênia, Fernanda, que bom, meninas, que estamos juntas. Paloma. Então nós vamos começar lembrando como a gente tem nosso compromisso com esses minutinhos contados e a gente está tendo que correr para finalizar esse livro e começar a nossa plena satisfação em Deus. Sobre alma satisfeita, a gente vai falar nesse próximo livro de John Piper. Então vamos falar aqui sobre o que o livro nos estimula a pensar em Isaías 40:11. Vamos começar. As autoras dizem que Deus é pastor e Ele é paciente conosco. E olha como a Bíblia confirma isso em Isaías 40:11. Como o pastor apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o nosso Deus, né? A gente falou sobre isso na nossa última devocional. E algumas dicas para a gente agradar esse Deus tão paciente, o que daremos a Ele? Então, algumas sugestões que elas começaram dando para nós, né? A gente falou, planeje com antecedência suas escolhas. Primeira dica. Segunda, a gente falou também, conheça seu ponto focal. Qual é o seu foco? Como é que você quer ser lembrada? A gente até pegou o exemplo da tenista que usava a calcinha de renda, né? E o foco dela, os holofotes iam para a calcinha que ela usava na época. E aos 89 anos, com depressão, ela, né, falou exatamente que aquilo incomodava. Mas o que é que eu estou atraindo para a minha imagem? O que é que eu estou atraindo? O que é que as pessoas veem através de mim? Terceiro ponto agora. Pague o que deve e não ignore pessoas. Nesse ponto aqui do livro, elas falam, nessas dicas, por exemplo, não ignorar pessoas. Até uma mensagem de texto que a gente recebe, a gente deveria responder, mensagens, e-mails, retornar alguma ligação quando muito importante, né? Quando for de alguém conhecido especialmente, dar o feedback, retribuir, não ignorar pessoas e pagar o que deve, até no sentido literário, pagar financeiramente aquilo que a gente deve a alguém. Tudo isso vão ser marcas de como nós queremos entrar numa vida adulta, né? O que a gente quer ser quando crescer. Então, planejar com antecedência nossas escolhas. 2, conhecer nosso ponto de foco, aquilo que a gente quer focar em nós, que vira nossa imagem, que é o que vão perceber em nós. 3, pague aquilo que deve. 4, aceitação. Jogue em sua própria posição, ou seja, se aceite e interaja bem com o outro. E aí, qual é o nosso papel nessa questão? A gente precisa saber onde nós nos encaixamos. Quais as atitudes que eu tenho que entregar na vida? Né? O que eu tenho quais são as entregas que eu tenho que fazer à própria vida? A gente deveria não trabalhar só por dinheiro. A gente deveria exatamente saber o que nos leva a trabalhar. Tem pessoas que quando acordam, elas já vão dizendo assim, se você encontrar com elas, vai para onde? Elas vão trabalhar, elas vão dizer pra gente, vou à luta, vou à batalha, né? Vou pro batente. Ninguém vai pra batalha, nem vai pra luta desarmado. Então a gente precisa realmente ver o que é que nós estamos também projetando nessa questão do nosso trabalho, né? Como é que nós somos, qual é o nosso papel, interagir bem, sabe?
Isso também faz parte do nosso testemunho cristão. É onde a gente passar, a gente deixar o cheiro suave de Cristo. A gente impactar a vida de pessoas de uma maneira positiva. Tem pessoas que passam a vida toda jogando contra si mesmo. Parece que você está jogando noutra posição, contra si mesmo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para jogar em nossa própria posição. 5. Vá direto ao ponto. Outra dica na vida de pessoas, de mulheres adultas. Nós precisamos ser proativas, otimizar bem a gestão do tempo, ser menos prolixas, observar e seguir processos, tá? Até tem mulheres que acabam sendo mal interpretadas porque são muito prolixas, elas falam muito e agem pouco, tá? E nós somos às vezes até mal compreendidas. Mas, queridas, a gente precisa realmente dessa dica, ir direto ao ponto. O que é que eu quero nessa minha fase adulta, que é o que a gente está falando aqui, em todos os aspectos da nossa vida. Onde é que eu quero chegar? Qual é o foco, como ela falou antes? Pagar aquilo que eu devo, ser uma pessoa que joga em minha própria posição e não me auto-saboto, né? A gente precisa também ir direto ao ponto, otimizar bem o tempo. Então, nós precisamos garantir, de certa forma, né, o ponto 6, que é a sexta dica. Trate os conflitos. Ser mulheres mais resolutivas, tá? Não levar tudo para o lado pessoal. A gente precisa ter calma, ter coragem, mas a gente também precisa ter resultados surpreendentes. Seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa. A gente precisa tratar nossos conflitos e não varrê-los para debaixo do tapete. Então vamos para o nosso segundo versículo do dia. Vamos ver o que está em Mateus 18, do 15 ao 17. Vamos ver o que Deus fala aqui em Mateus 18, do 15 ao 17. Veja bem. Mateus 18, 15 a 17. Diz. E é interessante esse ponto aqui, essa dica da gente ir direto ao ponto, a gente ser menos prolixas, porque muitas vezes a gente perde tempo, a gente acaba não sendo tão verdadeiras, porque muitas vezes a gente fica camuflando, né? Quando ninguém tem obrigação nenhuma de adivinhar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Quando nós comunicamos adequadamente aquilo que pensamos e sentimos, a gente dá inclusive a oportunidade, né, do outro fazer reparação, nos ajudar, nos edificar. Então vamos ver o que está em Mateus 18, 15 a 17. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, a ele sozinho. Se ele não ouvir, vai com a testemunha. Se ele não ouvir, vai até a igreja. Deus sempre nos dá dicas de não varrer nossos problemas para debaixo do tapete. A gente deveria não estar varrendo problemas para debaixo do tapete, porque uma hora ou outra eles vão eclodir, eles vão sair de baixo para cima. 7ª dica: fique longe do precipício escorregadio do pecado sexual. Fuja, faça como José e a mulher de Potifar. Fuja. E hoje, queridas, essa dica aqui, ficar longe desse precipício escorregadio do pecado sexual,
às vezes está dentro da nossa casa, não está longe não. Está num simples aparelho de celular. Que a gente tem que ter cuidado, que às vezes nossas carências, né, femininas, podem nos deixar em lugares escorregadios. A gente ficar assim tão vulneráveis que qualquer elogio, qualquer palavra doce pode nos tirar do propósito de servir a Deus, de obedecer a Deus e de seguir os seus princípios, tá? Ponto 8. Oitava dica para mulheres adultas que querem agir com atitudes adultas. Invista na esfera privada. Não seja escrava do trabalho. Ou seja, nós fazemos parte da nossa casa, então nós precisamos interagir com ela, né? Usando nossos dons, nossos talentos e não se encapsular. Essa dica, oitava aqui, é não sermos escravas de vivermos o tempo todo desconectadas, desligadas da família, né? E fugindo, né? Muitas vezes de dentro de casa, a gente vai encontrar lá fora um monte de artimanhas. Nós vamos encontrar, inclusive, às vezes o trabalho, o destaque social, o status quo, os elogios que a gente vai encontrar fora de casa, às vezes também podem nos tornar escravas. Então a gente precisa ter muito cuidado e lembrar que fazemos parte de uma família, parte de uma casa com quem a gente tem que interagir. E vindo para o capítulo 11, depois da fase adulta, como a gente estava falando sobre o crescimento, né? O que queremos ser quando crescer, as autoras falam no capítulo 11 sobre o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É lutar contra compulsões. A gente vinha falando desde o começo sobre ambições. Lutar contra compulsões. Às vezes nós somos muito intensas em alguma área, tá? E ser muito intensa em alguma área, a gente pode ser intensa demais no nosso eu público, fora de casa. Ou nós podemos ser intensas demais só dentro de casa. E Deus está pedindo aqui, como Ele sempre nos pede, equilíbrio, tá? Se a gente for ver aqui em 1 Timóteo 5:10, o que Deus fala em 1 Timóteo 5:10, a gente vai ver aqui que é interessante. Deus fala abertamente para nós em 1 Timóteo 5:10, Deus diz, falando sobre a gente equilibrar bem o privado do público, diz: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ele está falando aqui das viúvas, tá? O contexto é esse. Mas que elas sejam recomendadas pelo testemunho de boas obras. E assim a gente deveria, seja qual for o nosso estado civil, qual a nossa faixa etária, nós deveríamos ser recomendadas também pelo testemunho de boas obras. Então, queridos, a gente precisa ter, para isso, equilíbrio. E aí, no capítulo 11, ela vai falar sobre graça esperada. Esse capítulo 11 fala das escolhas, né? O equilíbrio, da gente saber escolher entre isto ou aquilo. É como Elsie fala da moderação. Eu vou fazer isto ou aquilo. Primeiro, nós devemos descartar, o livro fala desde o começo até agora, esse finalzinho que a gente está já fechando o livro, sobre a questão de tamanho único. Deus tem propósitos diferentes para cada uma de nós. Se a gente for observar aqui, escolhas difíceis a gente começa a fazer na nossa vida, desde cedo a gente faz escolhas difíceis. Se a gente for ver aqui em 1 Coríntios 15, tá? Do 35 ao 43, a gente vai ver aqui um texto bem profundo,
que a gente vai depois, os ressuscitados terão corpo. A gente vai ver que é algo assim bem profundo, que a gente nem vai entrar nesse aspecto. Mas geralmente muitos culpam a Deus, né, por isto ou por aquilo. Não, queridos, a gente deve não culpar Deus, porque muito do que a gente faz na nossa vida, a gente faz com os desejos do nosso corpo. A gente faz ao apelo dos nossos instintos, dos nossos desejos, né? E muitas vezes nós nos exigimos muito, se trabalhamos fora ou dentro do nosso lar, se trabalhamos pouco ou muito, se nós nos cobramos demais, tudo são escolhas. A gente não deveria estar culpando Deus por tudo que nos acontece. A gente fica culpando Deus. Ah, Deus, porque eu não tenho isto, porque eu não fiz aquilo. Onde é que estava também o nosso livre-arbítrio, né? Tem escolhas que realmente são mais difíceis do que outras. Mas a gente muitas vezes adoece. Por quê? Porque nós nos cobramos demais, porque nós muitas vezes não colocamos áreas da nossa vida literalmente nas mãos de Deus em oração. Agimos por nossa própria conta e risco e às vezes até adoecemos com isso, né? Então nós temos que muitas vezes pensar nas nossas escolhas. Se a gente está pronta para abrir mão daquilo de quem éramos. Muitas escolhas que a gente pode fazer podem nos levar a abrir mão de quem éramos. Às vezes nós éramos tão ligadas a Deus, nós dávamos tão bom testemunho, nós estávamos fielmente na igreja. Aí por um motivo ou por outro, por nossas escolhas, por um motivo instintivo de desejo, às vezes a gente começa a fazer aquilo que nós temos vontade, né? Puramente é isso. E a gente abre mão porque ninguém tem tudo. Na hora, por exemplo, que a gente escolhe uma blusa rosa e tem uma blusa verde, azul e rosa, na hora que a gente escolhe a rosa, a gente perde a verde e a azul. Então, escolhas são isso, né? A gente deveria lembrar também que nós não temos tanto tempo para ficar fazendo escolhas equivocadas, porque a Bíblia diz que nossos dias estão contados. E aleluia por isso. Amém por isso. A gente nem pode estar procrastinando demais a nossa vida, porque a Bíblia diz que nossos dias estão contados, né? A gente deve ter cuidado com nossas escolhas, com o propósito da nossa vida, porque qual é o nosso propósito? Você já se perguntou qual é o propósito da minha vida? A vida passa como um vapor. E o que está me tirando da cama? O que é que realmente enche meu coração? É interessante uma pesquisa que o livro traz. Nos Estados Unidos, 84% das mães que ficam em casa dizem que isso é um luxo. 70% que têm filhos menores de 18 anos estão empregadas. E 9,9 milhões de mães solteiras precisam trabalhar. Deus não tem caixa pronta. Muitas vezes também as nossas escolhas são motivadas por essas necessidades. E em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus que a Bíblia nos diz, né? Se a gente for ver aqui em Efésios 6, vamos comigo ver o que é que Deus fala aqui em Efésios 6. Vejam comigo aqui. Efésios 6, 5, diz o seguinte. Peraí, viu, meninas? Efésios 6, 5. Aqui é tudo ao vivo. Efésios 6, 5. Aqui. Diz assim. Falando sobre o lar cristão. Quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ele está falando aqui sobre que todo trabalho tem valor. E que todo trabalho nosso tem valor dentro de casa ou fora de casa, simplesmente por quê? Porque ele diz aqui que tudo quanto fazemos
tem que ser com temor e tremor na sinceridade do nosso coração como a Cristo. Ou seja, é interessante a gente pensar sobre isso, que tudo que a gente faz nessa terra é por um período temporal. Nós não podemos enfiar mais horas entre o nascer e o pôr do sol. Não podemos. O que a gente tem que pensar é qual é o propósito que está me tirando da cama todos os dias, ao nascer do sol até o sol se pôr. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo qualquer coisa, seja dentro de casa ou fora de casa. Eu estou fazendo com temor e tremor, na sinceridade do meu coração, como para Cristo. É o que está aqui em Efésios 6:5. É assim que Deus espera. E queridas, uma coisa interessante. Nesse livro, elas vão falando que depois dessa fase de amadurecimento, da fase adulta, a gente vai acelerando muito a vida da gente, mas a gente também vai desacelerando o ritmo. Eu não sei vocês, mas eu já sinto que é hora de desacelerar um pouco. E nesse mundo tá difícil a gente desacelerar, porque é um mundo muito frenético, né? A gente pensa muitas vezes que nós somos indispensáveis para a nossa família. Não posso parar de trabalhar, que eu sou indispensável no meu trabalho. E por isso a gente pisa no acelerador, a gente às vezes passa do nascer do sol até o sol se pôr, fazendo coisa em cima de coisa, sabe? E às vezes a gente não pensa qual é o propósito. Mas nesse livro, uma coisa que elas me fizeram, as autoras me fizeram pensar, é que desacelerar e acelerar pode acontecer muitas vezes em nossa vida. E a gente tem que estar preparadas. Porque o sucesso nunca é uma rota direta. Frequentemente apresentam-se reviravoltas, pontos de virada, assim é a vida. A gente não pode viver acelerados o tempo todo. Às vezes a sensação que a gente tem é que tudo depende de nós, né? Nós nos achamos. Lê do engano nosso, queridas, lê do engano. Deus muitas vezes, Ele nos desacelera. O corpo vai desacelerando, a gente já começa a falhar, né, um pouco no ritmo, a gente já sente mais cansaço. E sabe por que Deus, na sua sabedoria, faz isso com a gente? Para que a gente não tenha uma parada abrupta, a gente não sinta mais. Ele sabe que a gente vai sentir esse desaceleramento e Ele não permite que isso seja muito abrupto. Simplesmente parou. Tem uma vida, uma rotina muito intensa dentro de casa ou fora de casa, seja como for, ou dentro e fora, e de repente para. Não. Ele vai nos desacelerando. O corpo, ele é tão sábio, né? Feito por Deus de uma forma tão maravilhosa, que o nosso corpo vai pedindo mais descanso, né? O cérebro vai ficando pedindo mais lentidão, o corpo vai cansando. E isso é interessante, para a gente entender, pensar melhor e não carregarmos peso demais além da conta. Muitas vezes a gente está carregando peso demais além da conta. Um versículo interessante, se você puder, abra aí em Salmo 33:11. Diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, o conselho do Senhor é que dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nós não. O Senhor sim. O Senhor sim dura para sempre. Nós não. Aquilo que a gente faz vai ser substituível. Vai ser substituído e nós somos substituíveis. Amém por isso, porque se a gente já se acha tanto, imagina se nós não fôssemos substituíveis, né? Óbvio que Deus nos deu uma digital que ninguém tem igual, que a gente está no lugar que Deus nos colocou. O timbre da nossa voz é único, a nossa digital no nosso dedão é único. Deus nos fez ímpar, né?
Deus nos fez de uma forma linda, maravilhosa, para fazer diferença, para impactar, para a gente exalar o cheiro suave do Senhor, para que a gente realmente alcance corações sábios. Por isso Ele manda que a gente aprenda a remir o tempo, para alcançar corações sábios, para alcançar vidas, para levar a palavra de Deus onde Ele nos colocar. O lugar que Deus nos colocar é o nosso lugar. Deus vai colocar eu e você no lugar que Ele quer colocar. O lugar que nós estamos é o lugar que o Senhor separou para nós. A gente tem que saber somente ocupar bem esse lugar. É o que esse livro nos ajudou até agora. A gente está encerrando ele, mas ele nos ensinou a ocupar bem o lugar que Deus separou, que Deus reservou para nós. Mas é por um período de tempo, queridas. É isso que nesse capítulo elas querem dizer. E, por fim, hoje vamos falar num ponto que nós devemos viver construindo equipes. Olha só, dentro de casa ou fora de casa, a gente deve viver construindo homens e mulheres que sigam com essa bandeira, que levem adiante a bandeira do cristianismo. O nosso trabalho dentro ou fora de casa é construir equipes para que nossas habilidades, possam ser usadas para fortalecer essas equipes, seja dentro ou fora da nossa casa, para que o evangelho do Senhor Jesus seja assim dissipado, seja propagado e não dissipado. Nunca vai ser dissipado, ele vai ser propagado porque é promessa do Senhor. Mas nós temos uma função importante. E aí você se pensa às vezes, mas eu sou apenas uma mulher, já estou com esta idade ou com esta. Estou com pouca idade e posso fazer pouca coisa. Estou com muita idade e posso fazer pouca coisa. Não. A Rainha Elizabeth I, Deus deu ordens estabelecendo liderança masculina no lar e na igreja. Isso é verdade. Mas a gente pode pegar o exemplo da Rainha Elizabeth I. Deus também dá liberdade em outras áreas para que a mulher seja gestora quando Ele quer, quando Ele tem um propósito. Nós podemos, independente da nossa idade, de onde Deus nos colocou, a gente pode construir equipes, homens e mulheres, para levar adiante a bandeira do Evangelho. E, queridas, vamos refletir aqui. Eu quero 5 minutos só para a gente fechar esse livro, tá certo? Na página 277, lá no finalzinho, elas colocam assim: como é que nós podemos edificar pessoas? Mulheres sendo líderes na sua casa ou fora da sua casa, como é que ela pode fazer isso? Ela pode, usando bem a comunicação, ela pode inspirar equipes. Ela pode fugir de fofocas. Sim, fugir de fofocas é uma forma da gente poder formar uma boa equipe. E é interessante a gente pensar nisso. Vocês depois leiam 1 Timóteo 5,13, tá? Vocês vão encontrar uma premissa sobre isso. Elogios sinceros fortalecem o emocional de quem está ao nosso redor. Colocar também almofadas de proteção. Não responder quando as nossas emoções estão afloradas, tá? Sejam emoções boas ou emoções ruins. A gente não pode também, tudo que sente, botar para fora, ser destemperadas. Tudo isso é uma forma de nós edificarmos pessoas, formar liderança, seja onde Deus nos colocou. Nos comunicar bem, inspirar, fugir de fofocas, elogiar sinceramente, agradecer. Isso fortalece o emocional, inclusive dentro da nossa casa. Isso é fundamental na educação de filhos. E colocar almofadas de proteção também. Não responder tudo que a nossa emoção manda responder. E aí, queridas, por fim, vindo para o finalzinho, o restinho aqui do livro, já na página 316, no finalzinho, elas encerram o livro dizendo que nós precisamos diariamente tomar decisões. E muitas vezes precisamos de ajuda para entender isso. Aplicar a sabedoria bíblica também
vai nos ajudar a tomar melhores decisões. E nós não podemos fazer isso só. A gente precisa sair da paralisia, não ser mulheres opacas, mulheres inertes, mulheres engessadas, que não fazem diferença. Não, Deus não chamou a gente para isso não, tá? Deus nos chamou para a gente vencer medos, para a gente ter nossa hiperatividade também, para a gente se calar na hora certa. Ou seja, Deus nos chamou para fazer o que tem que ser feito. E para poder fazer o que Ele quer fazer. Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Mas para isso, Ele precisa de nós, que a gente faça bem feito aquilo que Deus nos confia. E, finalizando, gerenciar bem nosso dinheiro também. Elas lembram bem isso, né? Vencer hábitos, vencer vaidades. Como mulheres, nós somos muito tentadas. A gente não gastar mais do que a gente ganha. Conter, né? A gente está falando aqui das ambições, lembra desse capítulo? A gente fazer orçamento, não agir por impulso, ter habilidades com as pessoas, cordialidade, saber entrar, saber sair, ter ética, ser uma pessoa honesta, sincera, confiável. Até porque tudo que a gente está falando aqui é para que a gente tenha a marca de Cristo nessa terra. Usar bem as palavras verdadeiras, palavras doces, palavras de ânimo. Habilidade empática, capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. Não é sentir a dor do outro, mas é sentir junto, né? Ana tá aqui e Ana Costa aqui, vizinha minha de infância. E quantos momentos difíceis, né? Ana sabe muito bem isso, se colocar no lugar, sofrer junto, cooperar. Tudo isso tem a ver com o nosso coeficiente emocional também, além do espiritual. E a gente tem que orar para Deus nos fortalecer, nos forjar emocionalmente também, para a gente ter essas habilidades com as pessoas. Queridas, eu até postei essa semana essa frase, que eu penso assim, que se a gente não é infinito, que a gente seja ao menos inesquecível. Ao menos inesquecível, tá? Porque nosso tempo aqui é breve, a vida passa como um vapor. Que mulher eu quero ser nesta terra? Que geração eu quero? Eu quero ser coluna para essa geração, eu quero impactar. Então, eu tenho que, se eu não sou infinita, tenta ser inesquecível. Não precisa ser nada tão grandioso não, tão homérico não. É onde Deus nos colocou. Sermos éticas, né? Ter um caráter cristão, integridade, tudo isso vai nos levar a deixarmos um legado, a pôr em prática os princípios de sermos cristãos. Ser cristão não é a gente ser de uma presbiteriana, de uma congregacional, né, ou ter outra denominação. Ser cristão é ter a marca de Cristo, o cheiro de Cristo, falar parecido com Cristo, andar parecido com o que Cristo faria no nosso lugar. E a gente sempre está se perguntando assim, no meu lugar, o que faria Jesus? Esses princípios têm que nortear a nossa vida. E sendo mulheres, nós podemos gerenciar, sim, onde Deus nos confiar segundo a sua vontade, sem nos tornarmos estridentes ou agressivas, né? Até a psicologia fala muito hoje de uma técnica chamada CNV, comunicação não violenta, quer dizer, CNV. Tudo que a gente quiser dizer, tudo que a gente precisar dizer, é importante que a gente diga, que a gente não minta, que a gente não oculte, que a gente não varra problemas para debaixo do tapete, como a gente fala hoje. Mas a gente pode dizer, nomear tudo o que sente para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, no tom certo, usando a primeira pessoa. Essa é a técnica, CNV, comunicação não violenta. É a gente dizer tudo que quer na primeira pessoa. Eu sinto, eu acho, eu percebo, eu gostaria que fosse assim, eu estou triste por isso, eu me magoei. O outro não vai revidar, não vai atacar, porque não foi atacado. É uma boa dica, tá? E aí, queridas, finalizando o livro, é interessante que ela diz que no fim de toda essa nossa jornada, né,
O ninho deve estar aberto e não vazio. A gente fala muito ninho vazio, né? Principalmente as mulheres que tiveram filhos, os filhos partiram, desacelerando, chegando a essa fase mais, né, de respeitar o limite do corpo, do emocional, né, o momento da maturidade. Aí se fala hoje na fase do ninho vazio. Ninho aberto, guardem isso. Nós sermos mulheres acolhedoras, que amam, que acolhem, aceitam os novos membros na nossa família, mesmo com suas diferenças, mas a gente vai lá. Pessoas que aceitam, que são amigos, que aceitam as pessoas mesmo com suas falhas, elas são pessoas que vão ter muito mais amigos, elas vão ser pessoas que vão ter muito melhores vínculos, inclusive dentro da sua família. Porque todos vão ter diferenças, todos vão ter suas falhas e a gente precisa deixar o nosso ninho aberto. E elas finalizam dizendo, temos todas as idades. O que é que ela quer dizer com isso? Até ela fala do versículo, não deixamos as coisas de menino. Lembra que Paulo fala disso? O que é que quer dizer? É que todas as nossas memórias, todas estão em nós. Deus nos preserva termos todas as idades e aprendermos com todas as idades. Todas são importantes. Todas vão nos formar uma mulher cristã que agrade a Deus. Então, todas as idades estão em nós porque estão na nossa memória, porque aprendemos com cada uma delas. Todas têm a sua beleza. E avançando para o futuro, elas encerram agora o livro falando que na mudança do rumo de vida não existe chance de dar ré. Vai chegar um momento que não tem chance da gente dar ré, tá, queridas? É para frente. O justo viverá da fé, o justo viverá pela fé. E é Deus que dirige na nossa estrada rumo ao céu, rumo a Deus, rumo a uma eternidade, onde olhos nunca viram, nunca penetrou no coração do homem, ouvidos nunca escutaram, nunca se percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem, para aquelas que vencem e batalham pelo bom combate e guardam a fé. O justo viverá da fé, avançando para o futuro, desacelerando, aceitarmos as fases da vida, as mais produtivas, as menos produtivas, todas fazem parte dessa beleza, dessa viagem que Deus está indo junto conosco e vai adiante de nós. E por fim, e encerrando, todo sacrifício nosso deve ser por amor. Não desacelerarmos só por prazer. Agora eu quero ter, agora eu quero me divertir, agora eu vou desacelerar porque agora eu não faço nada, perna pro ar. Não, queridas. A primeira missão nossa nesta terra, inclusive quando nós nos aposentarmos, vai ser exatamente vivermos para a glória de Deus. Se a gente encerrar o livro agora, a gente vai encerrar o livro indo lá para Isaías 46, 9 e 10. Olha o que é que diz. E a gente encerra o livro, encerra a nossa live. 46, 9 e 10. Diz que desde o princípio anunciam o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O que é que Deus está dizendo aqui no versículo 10? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, que a nossa vida possa estar de acordo com a vontade de Deus, que a nossa vontade ande em linha com a vontade de Deus, porque a dele se cumpre e a vontade de Deus para nós vai ser sempre boa, perfeita e agradável. E a mulher cristã e bem-sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar,
foi cumprido. Segundo livro, se você dizia que você não lia, que você não tinha tempo ou que você tinha preguiça de ler, olha só, nós já lemos 2 livros bem densos, né? Nós encerramos hoje a página 316. Amém? Já lemos 2. E para concluir, como nós somos mulheres que queremos crescer, que queremos aprender, que queremos fazer a diferença, que queremos ir de acordo com essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, agora é um livretinho. Agora é um livretinho mesmo. Olha o tamanho dele. Vocês estão vendo? Bem pequenininho, bem fininho. Comprem para começarmos segunda, 8h30. Tentem comprar esse livrinho a R$11. E até bom para você ter na sua cabeceira. E depois que a gente lê juntas, vocês leem, porque aí vocês vão comentando aqui comigo, tá certo? Fernanda já leu, ó, livro maravilhoso, amor. Rafaela que indicou também tá lendo. Queridas, para vocês terem ideia, comprem. O autor John Piper é maravilhoso, né? Olha o capítulo 1. Considerar o prazer em Deus como nosso dever é um assunto polêmico. 2. Glorifica a Deus, alegrando-se nele para sempre. Afeições não são uma opção. Capítulo 3. 4. Buscar o prazer em Deus mina o orgulho e a autocomiseração. 5. Busque a sua alegria na alegria do amado. 6. O que isso significa na adoração? 7. O que isso significa no casamento? O que isso significa nas finanças? O que isso significa nas missões? Gente, procurem ver. Esse livro vende, Ana, na Amazon. A gente pode pedir pela internet, é R$11. As meninas aí que já compraram, vão lá no Instagram, na postagem de hoje, comentem para as outras comprarem. A Áurea também já comprou, já chegou, tá? Então, a maioria aqui, que coisa boa, a maioria das americanas tem, Kênia está dizendo aqui. R$11 de John Piper, um excelente livro. Vai ser o nosso 3º livro da pandemia. Gente, quando acabar essa pandemia, que chegar a vacina, nós vamos estar mulheres muito antenadas com leituras que Deus escolheu para nós. O nome do livro, vou dizer aqui. Plena satisfação em Deus. Deus glorificado e a alma satisfeita. Ok? Meninas, bom demais. Passamos um pouquinho do horário para a gente finalmente concluir esse livro aqui. Mas valeu demais estar com vocês, como sempre. Vamos agradecer a Deus por mais um livro lido juntos. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento de estarmos juntas, aprendendo. Pelo 2º livro, Senhor. Primeiro, Tu nos falou dos frutos do Espírito, do caminhar de uma mulher com Deus. Agora, Tu falou, Senhor, para nós, nesse livro de mulheres bem-sucedidas e cristãs. O sucesso, Pai, biblicamente nós entendemos o que significa. Abençoado, Senhor, foi cada devocional, porque teve a Tua direção, a Tua bênção. E agora pedimos, fala conosco através desse pequeno livro, Senhor. Nos dá satisfação em Ti. Ele fala muito do nosso emocional fincado, Senhor, na rocha. Senhor, nos ajuda e nos edifica na leitura desse pequeno livro que vamos começar segunda-feira. E agradecemos pelos 2 que já tivemos a oportunidade de ler juntas, em nome de Jesus. Nos dá uma semana de vitória e de bênção para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meninas? Fiquem com Deus. Um abraço bem grande. Até segunda, se Deus permitir. Tchau, Rafa. Tchau, Elce. Áurea. Vocês têm feito muita diferença. Ana, querida, fica com Deus.